Ei, pessoal, tudo bem? Atrasei um pouquinho porque eu tava fazendo o resumo das notícias importantes aí que eu considero nesses dias para falar para vocês. Tudo bem, né? Boa tarde. Quem tá aí comigo? Quem tá aí comigo? Aqui em Belo Horizonte tá fazendo um frio danado. Um frio que vocês nem imaginam quanto. Vamos chegando. Ei, Aline, Ronilda, Luciana, Cleide, Tati, Viviana. Ó, tem algumas notícias aí importantes. Você que tá chegando agora, nós vamos falar aí da ação da Defensoria Pública que pede a prorrogação da inscrição para auxílio emergencial. Nós vamos falar aí das 917 mil pessoas que precisam completar o cadastro. E nós vamos falar também sobre a suspensão das centenas de contas por suspeitas de fraude pela Caixa Econômica Federal. Nós vamos falar sobre a contestação, sobre a análise, sobre os retidos. Vamos falar aí sobre as votações na Câmara ontem, que eu considero importante. Eu já falei para vocês acompanharem as votações na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, para que a gente não fique vendido no lance, saiba o que os deputados estão fazendo lá com nossa procuração. Quando a gente vota neles, a gente está dando procuração para que eles falem por nós. Então, eu vou trazer para vocês algumas notícias importantes, tá? Vou falar, viu, Lu, sobre essa suspeita da fraude aí. Então, vamos lá. Você que tá chegando agora, a Defensoria Pública da União, ela ajuizou uma ação para prorrogar as inscrições daquelas pessoas que devem ser inscritas no auxílio emergencial. Por quê? Todo mundo sabe que as inscrições, elas foram encerradas no dia 2 de julho, ok? Mas foi prorrogado o auxílio emergencial para 2 outras parcelas. Então, aquela pessoa que perdeu o emprego agora, segundo o decreto aí e a lei 13.982, a inscrição se encerrou no dia 2 de julho. E o que a Defensoria quer? A Defensoria, ela quer prorrogar aí essa inscrição para outras pessoas. Porque outras pessoas podem ter perdido o emprego agora e ter a chance de receber 2 parcelas do auxílio emergencial, que são a 4ª e a 5ª parcela que foram prorrogadas aí. Então, eu acho justo, tem que prorrogar sim, né? Quando eu coloquei aqui a notícia, várias pessoas vieram falar coisas como se eu tivesse defendendo só essa parte. Não, vocês sabem que eu coloco todas as notícias que vocês têm que saber, seja ela que vai te agradar ou seja ela que não vai te agradar. Mas aqui é vida real, aqui é verdade. Então a gente vai trazer para vocês verdade, mesmo que ela doa, né? Então, beleza. Então, a DPU ajuizou uma ação civil pública para prorrogar o prazo da inscrição do auxílio emergencial para aquelas pessoas que perderam o emprego após o dia 2 de julho. Acho muito válido e tem que sim cumprir o papel social da lei 13.982, que é amparar todas aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Quem tá chegando agora, eu vou falar sobre as reavaliações também. Então, eu tô falando item por item. Fiquem aqui comigo. Compartilhem essa live para que outras pessoas aí saibam da ação da DPU, saibam o que tem que fazer quando estão na situação de contestação, reanálise, reavaliação. Isso tudo nós vamos falar nessa live. É só vocês prestarem bastante atenção. Vamos lá. Segundo a Dataprev, o auxílio, 917 mil pessoas precisam completar o cadastro. Gente, verdade. Pasmem, é um absurdo, é uma bagunça, é um sistema que não funciona de jeito nenhum. Nós estamos aí nessa de auxílio emergencial inconclusivo, de dados inconclusivos, desde o dia 7 de abril, e muitas pessoas não receberam o auxílio. Por quê? Por causa da
competência mesmo da análise, ok? Não tem outra explicação por o que contra fatos não há argumentos. Se eles não conseguem analisar e todo dia eles apresentam dados inconclusivos e 917 mil pessoas é muita coisa ainda para completar cadastro e que ainda não recebeu auxílio emergencial nenhuma parcela, eu só posso dizer que é muita incompetência. 90 dias para analisar uns dados e não conseguem fazer. Todo dia elas criam aí empecilhos para que vocês não recebam esse auxílio emergencial. É o caso das pessoas que estão aí com dados inconclusivos. Mais uma vez, vocês que estão aí de novo em dados inconclusivos vão ter que completar o seu cadastro. Aí o que vocês vão ter que fazer, gente? Vocês vão pro aplicativo da Caixa, né? Para ser processado o novo requerimento. E quais são os motivos que a Caixa alegou que você vai ter que completar o seu cadastro? E nós já sabemos de cor, porque nós já estamos falando disso há 90 dias, né? São os mesmos motivos e eles não corrigiram em 90 dias. Vai ser incompetente lá longe, uma empresa que não consegue atualizar os seus dados, o seu site. Pelo amor de Deus, gente, pede para sair e traz outra empresa que dá conta de fazer o serviço. Se não dá conta de fazer o serviço, deixa quem dá conta fazer. Então, nós já estamos há 90 dias em dados inconclusivos e, mais uma vez, 917 mil pessoas vão precisar aí completar o seu cadastro, segundo a Dataprev, ok? Quais são os motivos? Chefe de família sem indicação de dependente, que são aquelas mães solo que tem que indicar o dependente e que provavelmente receberam só R$600 ou estão aí em dados inconclusivos, vão ter que completar o seu cadastro. A falta de informação, né, de inserção da informação de sexo, óbvio, tá lá, sexo feminino ou masculino. Isso deu inconclusivo, vamos lá. Inserção incorreta de dados, membro da família, seja CPF ou dados de nascimento. Gente, compartilha essa live, porque a gente precisa contar para essas 917 mil pessoas que precisam completar o cadastro, que ainda estamos nessa luta dos dados inconclusivos, para que elas saibam o que tem que fazer. É muito cansativo tudo isso, gera muita expectativa, né? Muita gente estava esperando que o resultado saísse, aí vem dados inconclusivos de novo. E a culpa é sua? Óbvio que não. A culpa é deles que não largam o osso, né? Vamos largar e deixar para quem sabe fazer. Contratem outra empresa para analisar os dados, porque a Dataprev ela não consegue, ok? Já tá comprovado e contra fatos não há argumentos. Esse aqui é mais uma comprovação que em 90 dias vocês, de novo, estão na situação de inconclusivos pelos mesmos motivos apresentados lá atrás. E novamente, eles vêm a público falar que os dados inconclusivos são esses e tem coragem de falar. Porque eu, de fato, se tivesse lá, eu não teria nem coragem. Ou então ia pra televisão pedir 1000 desculpas. Ó, gente, meu pessoal aí não tá dando conta, nós vamos pedir pra sair e vamos contratar outra empresa. Então, infelizmente, é isso. Vamos lá. Gente, quem é do meu grupo aí, compartilha lá nos meus grupos, por favor, porque eu estou no celular e não consigo compartilhar, tá? Então compartilhem lá no grupo do Bolsa, no grupo dos retidos, CPF, no grupo das mães solo, do André lá, Minas Gerais, do Auxílio Emergencial Apoio. Obrigada, Sidoca. Compartilha lá nesses grupos pra mim, por favor, que são as pessoas que eu preciso dar o retorno. Vamos lá. Beleza, então nós já falamos da DPU,
Nós já falamos dos 917 mil pessoas que precisam completar o cadastro, que vão no aplicativo da Caixa, vão alterar o cadastro e vão inserir novamente e vão enviar os dados para ser reanalisado novamente. É uma palhaçada, é uma falta de respeito imensa com a população. Isso é fato. Se eles não conseguiram analisar, eles que lutem para comprovar aí quem são seus dados, vá na Receita Federal, avalie, né? Eles estão, de fato, transferindo a responsabilidade de analisar, que é deles, para vocês. Vamos lá. A Caixa, gente, vocês estão vendo aí que nós temos muitos problemas no aplicativo. E eu vi nos grupos que várias pessoas, olha isso, e eu avisei que uma hora ia dar problema. Várias pessoas estavam utilizando o próprio aplicativo para fazer aí pagamento, transferência, utilizar PicPay, Mercado Pago, para transferir para outras pessoas e usando o CPF dessas pessoas. Moral da história, resumindo, estas operações, elas foram consideradas desconhecidas e algumas fugiram do controle da Caixa. Por quê? Nós já falamos aqui para vocês várias vezes que o aplicativo Caixa Tem não tem segurança nenhuma. Se você coloca o seu CPF no grupo, com o seu CPF, um bandido, ele pode pegar o seu CPF, entrar na sua conta e transferir aí o seu dinheiro tranquilamente. E por quê? Porque o aplicativo não tem segurança nenhuma. E por que eu tô te falando isso tudo? Porque hoje a Caixa disse que suspendeu centenas de contas por suspeitas de fraude. E quando isso acontece, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que procurar a Caixa e informar que se houve fraude, eles que lutem para colocar um aplicativo seguro, vocês contestem e vocês façam boletim de ocorrência. Para quê? Para ter a devolução, o ressarcimento do valor para você que não é quem cometeu a fraude. Quem cometeu a fraude são esses bandidos que estão aí buscando o CPF. Gente, muito cuidado com o CPF. O CPF utilizado por uma pessoa maldosa que tá querendo cometer um crime, ele pode descobrir vários dados seus. Então, tomem muito cuidado. Não coloquem CPF, não passa seu CPF nem para sua sombra. Que hoje, o que a gente tá passando não é brincadeira, é coisa séria. E tem muita gente que ainda utiliza de coisas sérias, da situação de vulnerabilidade que vocês se encontram, que querem resolver o problema, que todo mundo, que a Caixa, que a Dataprev, que o Ministério da Cidadania, todo mundo está enrolando vocês, não tem outra informação que eu possa dar, não tem outra justificativa, é enrolação mesmo. Ah, o ministro da Cidadania falou aí numa entrevista que vocês têm que tentar em horários alternados para o aplicativo Caixa Tem funcionar. Não, gente, eu não concordo com o ministro. Porque quando você contrata uma empresa para fazer um serviço, ela tem que dar conta daquela prestação de serviço, independente dela, de fato, ter aí a informação do número de pessoas. Porque o tempo inteiro eles alegam que eles não tinham informação do número de pessoas no Brasil que estavam aí na condição de informalidade. Ou seja, estas pessoas fizeram um cadastro no aplicativo e a justificativa deles é que o aplicativo não dá conta de aceitar esse número de clientes. Beleza. Então, eles que criem alternativa, apresentem outros bancos que funcionam os aplicativos e dividam aí a parte da população. Ó,
A Caixa, ela dá conta de fazer 50 milhões de pessoas, que é o acesso principal dela dos clientes. Agora, o outro banco faz o restante e ponto final. Não existe essa de ficar na mão de uma pessoa só. Tem que abrir para outras pessoas que têm expertise fazer, né? Outra coisa, eles têm falado nas entrevistas que a culpa disso tudo é do número, das análises, que são muitas, de muitas pessoas que fizeram o cadastro sem ter o direito. Então, se você fez o cadastro sem ter o direito, uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês é: estas pessoas que fizeram o cadastro sabendo que não tem direito, já tem aí uma parceria entre o Ministério Público Federal que vai analisar estas pessoas, e aquelas que devolverem de boa fé não vão responder a nenhum processo. Então, se você recebeu indevidamente o seu dinheiro aí, devolva. Existe a plataforma para você devolver no próprio aplicativo, tá? Eles vão gerar uma guia de recolhimento para devolução. Isso é tranquilo, você pode fazer. Agora, não deixem de fazer isso, porque pode te gerar um problema. Obrigada. Olha minhas pupilas aí preocupadas com a minha água. Um beijo, gente. Obrigada. Então, devolvam, porque eles estão preocupados com as pessoas também. Vocês lembram que lá atrás eu contei pra vocês que eu achava que eles iam sim correr atrás das pessoas que receberam indevidamente? Porque a economia no país, gente, ela já está aí por um fio, né? Então, o que que acontece? Eles vão ter que devolver, pegar algum dinheiro, principalmente desse valor que foi aí, né, dado para a população neste momento de pandemia, devolvido, na verdade, porque o dinheiro é nosso, então ele, no nosso momento que a gente precisa, ele foi devolvido pra gente. Mas eles vão pegar o dinheiro daquelas pessoas que pegaram indevidamente, fizeram inscrição indevidamente e não devolveram, e vão cobrar. Então, antes que eles te cobrem, vá lá no aplicativo, gere a guia e devolva o dinheiro. Isso é muito sério, tá? Ontem na Câmara, o auxílio emergencial, ele foi ampliado aí para agricultura familiar, tá? Só que tem muita gente já mandando mensagem querendo fazer inscrição. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados. Ele ainda tem que passar pelo Senado. Vocês lembram que eu contei para vocês que nós temos o Congresso Nacional? E o Congresso Nacional, ele é feito pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal? Pois é. Então, ele é a ligação da Câmara e do Senado. Então, tem que ser votado na Câmara. Depois que ele é votado na Câmara, um projeto de lei, ele vai para o Senado, tá? Então, ainda não está liberado para que o agricultor familiar faça a inscrição para receber aí o seu auxílio. Outra notícia e outra informação que eu tenho que falar para vocês. Esqueceram das pessoas que estão em contestação, em análise, os retidos, aqueles em processamento? Gente, então, olha, a sensação que eu tenho é que esqueceram mesmo, de verdade, é do fundo do meu coração, e eu não tô querendo gerar nenhuma frustração, eu não tô querendo gerar nenhum caos. Eu só quero que vocês entendam que nós já estamos há 90 dias e todos os dias que eles abrem a boca para falar para a população, eles trazem notícias péssimas, como a notícia dos 917 mil pessoas que vão ter que se reinscrever,
porque o cadastro ele foi errado. Ou seja, para mim já passou de sacanagem, já passou de falta de respeito, né? Mas vocês ainda nutrem uma expectativa, né? Vocês nutrem aí, não, amanhã vai sair um novo lote. E para piorar, a gente tem um monte de supostos youtubers, né? Que ficam gerando aí para vocês uma certa expectativa que pode não acontecer, né? Temos aí a situação das pessoas que estão em análise, as pessoas que estão em contestação ainda, aquelas pessoas que estão com retidos, aquelas pessoas que estão em processamento. O que é isso, gente? Estas pessoas ainda não receberam nenhuma resposta. Ou seja, essas pessoas, elas não tiveram nenhuma parcela do auxílio emergencial paga. E por quê? É por culpa de vocês? Não, é por causa da incompetência generalizada. Por que é generalizada? Porque nós temos um trio aí, né? Nós temos o Ministério da Cidadania e o maior culpado disso tudo é o Ministério da Cidadania. Eu vou falar para vocês por quê. A Caixa, ela é o agente pagador e a Dataprev é o agente analisador. É aquele que a gente achava que era o único que analisava. O Ministério da Cidadania, como gestor, ele tem que fiscalizar tudo. Então, ele devia ir lá na porta da Dataprev e falar, que negócio é esse aí que vocês não analisam? Vocês estão precisando que a gente chame outras pessoas, outras empresas? Que bagunça é essa de mais 917 mil pessoas ainda em situação de dados inconclusivos? Isso não pode acontecer. As pessoas já estão em 90 dias sem receber o auxílio emergencial, né? Mas isso não tem acontecido. O que a gente tem que fazer nesse momento? Eu sugiro que aquelas pessoas que não tiveram resposta nenhuma, busquem aí a justiça. Para quê? Para você ter uma resposta. Por exemplo, você está em análise há 90 dias. Você vai ajuizar a sua ação para que o juiz chame a Dataprev na responsabilidade e pergunte o que está acontecendo aqui que vocês não dão resposta para esse povo. Eu preciso saber disso. Preciso que vocês apresentem transparência aí nessa análise, porque o povo já não aguenta mais. É muito cansativo, gente. Vocês ficarem aí o tempo inteiro em grupos, o tempo inteiro nesse desespero, nesta avaliação eterna. Dá para avaliar a vida de vocês durante 50 anos, no prazo que eles pediram. Ninguém faz uma análise, que é uma análise eletrônica, em 90 dias. Não existe isso. Ah, beleza, mas são 140 milhões de pessoas. E a galera ainda não tem direito, faz o cadastro. Não, gente. Podiam ter adiado a data para... adiado a data para o lançamento, e assim eles pensariam melhor na forma de segurança do aplicativo. Como? Olha, eu vou analisar os dados tais, vou apresentar um aplicativo mais robusto e vou chamar outras empresas, outros bancos, para que outros bancos participem aí, porque a Caixa sozinha não vai dar conta. Então é muita arrogância eles falarem que a Caixa vai dar conta. Então, é muito mais bonito a pessoa falar que ela não dá conta e chamar outra pessoa para ajudar, nesse caso, um outro banco para ajudar que tem expertise. E no Brasil nós temos vários bancos que já fazem isso, antes da Caixa, inclusive, tem aplicativos eficientes. Para quê? Para dividir a responsabilidade. Por que isso não foi feito, gente? Por que isso não foi pensado? Não há nada de ilegal nisso. Ah, porque a Caixa é um banco público, misto, né? Então chama o Banco do Brasil. Ah, beleza. Vamos abrir licitação, vamos chamar outras empresas? Faça isso, porque o que a gente precisa é
pagar esse povo. E ponto. Aí você vai e recebe a mensagem de aprovado. Vem aquele alívio. De repente, você não consegue acessar o dinheiro que é seu, que está dentro do aplicativo. Isso é o quê? Isso é incompetência. Não existe outra forma. Então, gente, eu peço que vocês compartilhem aí esse vídeo para que ele chegue nas autoridades que são incompetentes, né, para gestar um projeto desta magnitude, deste tamanho, para que, quem sabe, a gente leve a sugestão para eles. Olha, será que vocês não pensaram que podiam dividir a carga aí entre os bancos? Olha, tem 146 milhões de pessoas identificadas. Eu, Caixa, não vou dar conta. Vamos chamar os outros bancos, para os outros bancos também fazerem o pagamento? Olha para você ver que lindo que ia ser. Cada um ia fazer sua parte e cada um... E eu tenho certeza que as pessoas já teriam recebido esse dinheiro. Mas não, a Caixa, ela quer fazer tudo. O Ministério da Cidadania deixou na responsabilidade de todo mundo e não dá resposta, não fala nada com nada, porque o ministro da Cidadania, eu nem assisto mais nada que ele fala. Porque ele já foi um parlamentar, ele é um parlamentar antes de ser ministro, gente. Então ele sabe como a coisa funciona. Então não apresenta alternativas inteligentes para de fato dificultar a vida de vocês. É só isso que eu penso. E aqui é uma opinião minha, tá? Uma opinião Michele e uma sugestão Michele para que eles chamem outras pessoas para que ajudem aí a dividir essa responsabilidade. Porque é um absurdo. 917 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas terem que recadastrar. Pelo amor de Deus. Vocês estão recadastrando desde o dia que vocês cadastraram. Isso é muita incompetência. As avaliações. Avaliem, beleza, vamos avaliar, só que é no máximo 10 dias, estourando para avaliar, aí depois dá o prazo para vocês contestarem, depois dê resposta de contestação. Que contestação eterna é essa? Que tem que ficar 90 dias. Isso não pode acontecer. Aí vocês tem algumas pessoas, né, que devem estar olhando e falando, tá, mas é fácil você falar isso. Não, não é fácil eu falar isso. Eu só fico pensando que tem outras formas. Eu acho que é porque eles não pensaram em outras formas e também não pensaram nos problemas que poderiam existir. Será mesmo que eles não sabiam que tinham milhares de brasileiros que estavam aí na condição de informalidade, gente? Para! Tem mais de não sei quantos milhões de pessoas do Bolsa Família. Mais muitos milhões de pessoas no CAD único. É só somar essa galera, fazer aí o recebimento dos demais e ver que, ó, a Caixa, eu não dou conta. A Caixa devia ter sido sincera e falado, eu não dou conta, o meu aplicativo, ele não dá conta desse número de acessos, o meu site não dá conta, porque a gente teria evitado esses problemas. Enfim, não aconteceu nada disso. Isso é uma sugestão minha para que o agente, aquele poder público ali, ele faça a obrigação dele, que é dar resposta. E neste momento, o Ministério da Cidadania, ele tem como função prioritária cuidar do cidadão, tá? Para efetiva cidadania. E eu tô vendo que o ministro não sabe nada de cidadania, porque 90 dias e as falas dele são todas as falas desumanas, que ele fala que, ah, beleza, quando você receber, você vai receber as 3 parcelas, mesmo que isso seja lá na frente. Isso não é fala de um gestor que tem eficiência e de um gestor que de fato cuida de pessoas. Então, se ele não dá conta de cuidar de pessoas, gente, é só mandar ele pra Câmara, que ele, não sei o que ele deve fazer, coitado desse povo do estado dele, que deve ter muita vergonha da pessoa que ele é, manda ele pra lá e coloca outro ministro da Cidadania, porque o trem tá feio. E por que você fala tanto do ministro da Cidadania? Porque pra mim, ele é
o principal autor aí dessas coisas que estão acontecendo. Porque se ele tem a função de fiscalizar e não tá fiscalizando, se ele tem a função de cobrar e não tá cobrando, ele não tá fazendo a parte que é dele, que é fazer a gestão eficiente de um projeto. Beleza? Então é isso, é o mínimo que ele tem que fazer, é o mínimo. Não precisa de ser especialista em tecnologia de informação para você saber cobrar a DataPrev. Não precisa de ser especialista em economia para cobrar lá da Caixa. Então, cidadania não funciona. Que Ministério de Cidadania é essa que é para acolher o cidadão e não acolhe? Que na hora de falar, fala com palavras rudes, como se não tivesse nem aí. Então a gente precisa de pessoas que tenham empatia e se coloquem no lugar do outro, né? Neste momento de pandemia. Mas claro que ele não vai se colocar no lugar do outro, sabe por quê? Porque ele nunca precisou receber um auxílio emergencial. Ele nunca ficou sem emprego, né? Porque ele sempre tá nos cargos, ele sempre ganha aí, é deputado, e o dinheiro dele tá em dia. Então, indignar mesmo e pedir que algo aconteça. Mas nesses casos, quando eles não abrem a boca para ajudar, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ir para a justiça, para que pelo menos vocês tenham uma resposta, tá? E qual que é essa resposta? Se for uma resposta negativa, aí você vai ter oportunidade de fazer aí a sua contestação. Agora, se você tiver uma resposta positiva, já resolveu um problema seu que eles não resolvem, que é um problema de dar resposta. Então vamos cobrar aí na justiça aquelas pessoas que estão em análise, aquelas pessoas que foram negadas, aquelas pessoas que estão em reavaliação, aquelas pessoas que estão na contestação. Vamos todo mundo para a justiça para que todas as pessoas chamem aí a DataPrev, para que a DataPrev ela apresente aí resposta. E vamos fazer eles ter problema, gente. Problema na justiça. Porque só assim eles vão ter aí a possibilidade de resolver as nossas questões. Outra coisa. Eu entrei na justiça e não tive resposta ainda. Ou eu já tive resposta e eles não me pagaram. Pois é, vamos lá. Pois bem, o juiz, quando ele antecipa a tutela dele, ele aplica multa no caso de descumprimento judicial, tá? Se a sua ação está na Defensoria Pública da União, informe o seu defensor, mas o seu defensor com certeza está acompanhando o seu processo e ele vai pedir aplicação de multa, tá? O fato deles descumprirem mostra que eles são desorganizados, mostra que eles não têm resposta, mostra que a Caixa, mais uma vez, mente, tá? A Caixa, ela paga. Quem manda o dinheiro é o Ministério da Cidadania. Mas, de qualquer forma, a gente tem que responsabilizar cada um na sua competência. Obrigada aqui, ó, tô bebendo. Então, o que acontece? Vocês todos não esperem mais. Vá para a justiça. E nesse caso, você vai pedir resposta da sua análise, tá? Vai informar para o juiz que você está em análise desde 90 dias. O juiz vai chamar a DataPrev vai ter que apresentar resposta para todas as pessoas que ainda não receberam. Para encerrar, outra notícia legal, importante, que eu tenho falado para vocês. Suspenso, que eu tenho que falar para vocês, que foi aprovado ontem na Câmara, tá? Suspenso o pagamento das parcelas do Minha Casa Minha Vida para aquelas pessoas que têm renda de até R$ 1.800 por até 180 dias. Não está funcionando ainda, ok? Não está funcionando ainda. Vamos aguardar a publicação da lei. Assim que for publicada, eu vou trazer para vocês tudo certinho. Então, eu vou tentar acompanhar aí os casos importantes que estão passando na Câmara e no Senado e vou trazer para vocês. Porque a gente precisa acompanhar e não deixar aí que os parlamentares, eles façam da cabeça deles
o que eles estão votando lá, tá? Porque na pandemia eu acho que eles se esqueceram que eles representam o povo. Por isso que eles não estão, de fato, nem ligando pra quem tá no auxílio emergencial. De verdade. Meu coração até dói quando eu falo isso pra vocês, mas não tem outra explicação. E a gente pode contar nos dedos quem tá do lado da população. E eu espero que vocês não esqueçam disso, mesmo. Porque a gente tá vendo tanto que é importante a nossa votação, ok? Ó, beijo, fiquem todos com Deus e mais tarde eu, se tiver alguma notícia, eu vou trazer aqui pra vocês. Mas não esqueçam, eu sempre tô lá nos meus grupos, Auxílio Emergencial Apoio, no André lá de Minas Gerais, tô lá no YouTube e eu vou subir alguns vídeos pra vocês. E tô lá no Instagram. Se você não me segue, @Michele Siqueira. E eu tô fazendo live todos os dias pra vocês não ficarem sem resposta, ok? Então, gente, você só precisa do seu dedo pra resolver o seu problema, que é contestar aquelas pessoas que estão em contestação, em negados, em análise, retidos. Busquem o Tribunal Regional Federal da sua região, tá? E não esqueçam de compartilhar essa live, porque nós precisamos fazer a nossa parte de levar informação para quem precisa. E tem muita gente precisando. Nós temos 917 mil pessoas ainda que vão descobrir que vão ter que recadastrar porque tiveram dados inconclusivos. Beijo, beijo, beijo e até mais tarde, se Deus quiser.